Olá pessoal, no tema de hoje a gente vem trazer um assunto bem interessante que pouca gente ouviu falar desse jeito, da forma que eu venho trazer aqui, que é: você sabe o que é egoísmo psicológico? Você consegue perceber que as nossas ações são baseadas nos nossos próprios interesses? Será que isso é real? Será que não é real? Será que você consegue perceber na ação das outras pessoas que isso também é baseado no interesse delas? Como é que isso funciona? Isso funciona sempre? Isso funciona de vez em quando? Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Eu tenho certeza que o tema de hoje vai te surpreender muito para você entender o seu contexto das pessoas ao seu redor. Então, se você tem interesse sobre esse tema, fica aqui comigo até o final, que eu vou te surpreender no tema de hoje. Vamos lá? Vamos começar falando o que é egoísmo psicológico. Egoísmo psicológico é uma teoria que vem falar que todas as nossas ações são baseadas no nosso próprio interesse. Você vai falando: nossa, Jéssica, calma, eu não quero que você se assuste nisso, porque eu vou explicar direitinho como isso funciona. Então fica comigo até o final para você entender direito sobre esse tema. Mas primeiro eu quero contar uma historinha, né, pra gente quebrar o gelo um pouco desse tema, por ser uma questão polêmica, às vezes um pouco pesada, chata, que as pessoas não gostam de falar sobre isso, mas é extremamente importante. Então eu vim trazer uma historinha primeiro pra vocês entenderem esse contexto do egoísmo psicológico, tá bom? Eu quero que vocês imaginem que tinham 3 homens gritando possessos, né? Não pode ser, não pode ser, isso é um roubo, isso é um absurdo, eu não aceito essa situação. E aí, existia um sábio que chamava Ali, caminhando com seu amigo e vendo toda aquela situação. E aí ele começa a se aproximar desses homens e fala: nossa, o que será que aconteceu, né? Para tentar entender se ele conseguiria ajudar. E aí ele ouviu um dos 3 irmãos mais velhos, eram 3 irmãos, e o mais velho começou a falar: nós somos 3 irmãos e a gente recebeu uma herança. E nessa herança tem 35 camelos, né? E segundo a vontade do nosso pai, que ele deixou no testamento, eu tenho que ficar com a metade desses camelos, porque eu sou o filho mais velho. E era a vontade dele. O meu irmão do meio, ele tem que ficar com 1/3 desses camelos. E o mais novo, o pai deixou para ele 1/9 desses camelos, desses 35 camelos. Para vocês irem me acompanhando, eu vou colocando aqui na tela para vocês como que vai ficando essa história para vocês entenderem e contextualizarem, que ela é um pouquinho complicada. Quando a gente vai fazer a partilha dessa herança, desses 35 camelos entre os 3 irmãos, né? Onde um vai ficar com metade, um vai ficar com 1/3 e o outro vai ficar com 1/9. Se a gente for fazer essa conta, a divisão não vai ser exata, percebe? Então, o que acontece? Esse sábio ali, presenciando toda aquela cena, chegou e falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, eu me encarrego de fazer essa divisão dessa herança para você, desses camelos. Só que assim, tem uma condição. Eu vou incluir um camelo meu, que é esse que a gente tem aqui, eu e meu amigo temos, é o único camelo que nós temos, nós vamos incluir nessa herança para mim conseguir fazer essa divisão. Então eu me encarrego disso. Tudo bem? Tudo bem. Todo mundo concordou. Só que aí o amigo interrogou ele, né? Virou pro amigo dele, pro sábio ali, e falou assim: meu, você é doido? Você vai colocar o nosso único camelo nessa divisão pra ajudar eles? E a gente vai ficar sem nada. Ele fala: calma, eu sei o que eu tô fazendo. Não se preocupa e confia em mim. E aí o amigo falou: ok, né? O sábio ali, ele chegou pro irmão mais velho e falou: olha, a metade de 35 camelos seria 17,5 camelos. Só que não existe 17,5 camelos para conseguir dividir. Não é possível fazer essa divisão, né? Não é um bem que se divide. Não se reparte no meio o camelo. Só que agora, como eu tô colocando meu camelo nessa divisão, um camelo a mais, você vai ficar com uma totalidade da herança de 36 camelos. Então, a sua parte, você vai receber 18 camelos. Então, não mais de 17,5, você vai receber 18 camelos. Então, você saiu no lucro, né? E aí, ele foi pro irmão do meio e falou pro irmão do meio: é o seguinte, você tinha que receber 1/3. 1/3 desses 35 camelos seria 11 camelos e pouco.
Só que não existe 11 camelos e pouco. Esse pouco não existe. E eu incluindo este camelo na divisão, que é o único camelo que eu tenho, recebendo 1/3 de 36 agora, você vai receber 12 camelos. Então você não pode reclamar, porque você vai sair no lucro. O segundo irmão do meio super feliz, concordou tudo. Ele foi pro irmão mais novo. Chegou, vamos fazer a seguinte conta. O irmão mais novo ele receberia 1/9 de 35 camelos, o que daria 3 camelos e pouco. Novamente, esse cálculo não seria possível. Incluindo o camelo dele, ele ficaria com 4 camelos nessa divisão, saindo também no lucro. Todos os 3 irmãos ficaram super felizes com a divisão. O que eu quero que vocês percebam é que foi a seguinte conclusão do sábio ali. Ele afirma para todos eles. Percebe que a divisão foi vantajosa para todos nós? Por quê? Porque o primeiro irmão, o irmão mais velho, ficou com 18 camelos. O irmão do meio ficou com 12 camelos. E o terceiro irmão mais novo ficou com 4 camelos, totalizando 34 camelos. Percebe que dos 36 camelos do total, sobraram 2 camelos? Então, um camelo ia ficar com o sábio ali que fez a divisão e o outro camelo ficaria com seu amigo. E resolveram todo o problema. Percebe que tudo se resolveu quando todos sentiram que ganharam naquela situação? E mesmo quando, na verdade, parece que o amigo e o ali, o sábio ali, iriam perder um animal, no final das contas, agindo por interesse, pensando no seu próprio interesse de fazer a divisão, ajudando as pessoas, mas ajudando a si próprio, todos ganhariam naquela situação? E foi uma coisa clara, perceptível, né? Então eu quero que vocês comecem a perceber isso na vida de vocês e na vida das pessoas ao seu redor. E eu vou destrinchar esse tema para ficar cada vez mais claro. Então não importa o que você ou eu faça, tudo sempre vai ser motivado pelo seu próprio interesse. Todas as suas ações vão ser motivadas pelo seu interesse. Às vezes isso é motivado, a gente sabe o interesse de forma consciente e às vezes a gente não percebe esse interesse de forma consciente, mas está no inconsciente. É algo que nos move, que move o nosso prazer, o nosso interesse e está. Você percebendo ou você não percebendo, ok? Aí muita gente vai falar, Jéssica, mas eu não sou assim. Eu não faço as coisas por interesse. Eu não ajudo as pessoas por interesse. Vamos entender uma coisa. Sim, você é. Todos nós somos interesseiros, de certa forma. E eu não quero que você traga uma conotação ruim. Você, sabendo ou não sabendo, por trás daquela ação, existe um interesse. Você precisa olhar para isso como uma coisa natural do ser humano. Não de uma maneira egoísta, como vem muitas pessoas falando por aí, né? Mas buscando o seu prazer pessoal, porque uma pessoa que não busca o seu próprio prazer, a sua própria essência, ela tá em dor, ela tá em sofrimento. Se você nega que você faz as coisas por interesse, ou você nega este interesse que você tem em fazer as coisas, ou fazer para ter algum benefício próprio, você está em dor. Porque aquela pessoa que quer ser a boazinha com todo mundo e agradar tudo a todos, negando o seu próprio fazer, fazendo só porque o outro quer, sem ganhar nada em troca, e eu vou falar disso mais pra frente, ela está em profunda dor e sofrimento, confusa, perdida, com uma vida estagnada. Então perceba se a sua vida não tá assim porque você não está reconhecendo isso. Mas calma, não se assuste, fique até o final que você vai entender com mais clareza isso que eu tô querendo falar. Então, no fundo, todas as nossas ações são derivadas do nosso próprio interesse, do interesse próprio. Logo, a ação de todas as pessoas ao nosso redor vão seguir esse mesmo padrão. Elas também fazem algo pelo interesse próprio delas, tá? Isso é fato, é do ser humano. Não há nada de errado com isto, e eu quero que você se lembre que não existe um julgamento aqui, condenação do que é certo e do que é errado. É um tópico extremamente necessário e importante para nós discutirmos e refletirmos sobre, ok?
Já que, se nós entendermos quais são os nossos motivos, os nossos reais interesses e das pessoas ao nosso redor, vai ficar muito mais claro nós lidarmos com todas as situações do nosso dia a dia. Assim como a historinha que eu trouxe para vocês. Havia o interesse dos irmãos em fazer uma divisão justa e correta. Existia o interesse do sábio ali ganhar, ajudando eles a fazer aquela divisão, no mundo onde tem um ganha-ganha. Todo mundo ganha, ok? Então, muitas vezes, esse auto-interesse é consciente. Nós sabemos exatamente o que queremos e como queremos daquela situação, daquele emprego, daquele relacionamento, daquela amizade. Quando você começa um emprego, quando você começa um relacionamento, quando você começa uma amizade, você sabe o que você quer daquela relação, né? Às vezes não tá tão claro e aí nós vamos pro inconsciente, mas muitas vezes isso tá claro, a gente já sabe mais ou menos o que a gente quer. Então, o exemplo que eu dou é, como a gente vai trabalhar, qual é o objetivo claro de trabalhar? Ter o nosso dinheiro, ganhar o nosso dinheiro, ter o nosso sustento. Então, a pessoa me dá um emprego, né? Eu entrego algo, uma habilidade que eu tenho, um serviço para aquela pessoa e ela me paga. É uma troca. São interesses, ok? Outro exemplo nos relacionamentos. Porque uma pessoa, você entra num relacionamento porque aquela pessoa tem algo interessante para te oferecer. Alguma coisa que te agrada nela, que você pode enxergar como algo que vem agregar na sua vida. E ela vice-versa, porque senão não teria o relacionamento, não teria troca, né? Quando, às vezes, nós ajudamos amigos e familiares, porque no fundo, talvez, nós vamos precisar de ajuda em algum momento, né? Lembra, não estou falando de bom ou ruim, eu estou colocando fatos. Vários exemplos possíveis que existem. Se você não começar a olhar para a realidade, você vai entrar em dor e sofrimento e ilusão, ok? Então, existe também neste autointeresse, às vezes, padrões inconscientes que nós não enxergamos de forma clara, como os exemplos que eu dei anteriormente. Então, fica inconsciente. Você joga para o inconsciente o interesse. Você não vê de forma clara e objetiva. As cartas não estão na mesa, ok? E mesmo que nós estamos agindo ou fazendo algo por alguém, ou porque a gente sente que tem que fazer. Eu sinto que eu tenho que fazer alguma coisa para fulano ou ciclano. Tenho que ajudar. No fundo, essa ação de ajudar, fazer algo por alguém, vem acompanhada de um próprio bem-estar. Quando eu ajudo o outro, eu me sinto bem porque estou ajudando. É uma sensação boa em mim, é um sentimento de poder, é um sentimento de autossatisfação. Mesmo que inconsciente, o ato de ajudar me deixa feliz, né? Então, o interesse aqui não deixa de existir, ele continua existindo, mesmo que inconsciente. Isso tem que ser assim, isto é assim. Por quê? Porque é o nosso prazer, é um termômetro. E nesse termômetro ele vai indicando pra gente o que é bom pra gente e o que não é bom. Então o prazer tá aí por uma razão. Quando não te dá prazer e você faz, não há interesse. Que tipo de energia você está entregando, né? Um exemplo histórico que a gente pode usar para ilustrar tudo isso é o Abraham Lincoln. Ele foi um dos presidentes dos Estados Unidos e ele acreditava nessa teoria do egoísmo psicológico, onde todas as pessoas são movidas pelo próprio interesse, né? Até que um dia ele viu um grupo de porquinhos se afogando, né? E aí ele parou para salvá-los, ok? Uma das pessoas que estava com ele no momento tentou mostrar para ele que aquilo era um exemplo vivo de que a teoria não funciona para todo mundo, que não é todo mundo que faz coisas pelo interesse. Afinal, qual que é o benefício que ele tinha de salvar os porcos? Os porcos não iam agradecer ele por isso, né? Foi então que ele respondeu: se eu não tivesse salvo aqueles porquinhos, eu iria ficar com aquela cena na minha cabeça, eu ia me sentir mal por não ter feito aquilo que eu sabia que eu tinha que fazer, e talvez eu não teria paz interior por algum tempo. E isso ia me causar uma insatisfação.
E é justamente por eu ficar com receio de perder a minha paz interior que eu faço. Entende? Então, quando eu digo que nós agimos pelo nosso próprio interesse, nem sempre é um interesse consciente. Que a gente tem plena certeza, estou fazendo por causa disso, porque quero aquilo. Não necessariamente, né? Nós não podemos ficar presos só na questão do próprio interesse, como interesse material ou pessoal. Existem também interesses emocionais, pessoais, espirituais, ganhos secundários. A gente tem que ter consciência dessas coisas, que a nossa vida vai ficando mais leve conforme a gente vai entendendo tudo isso. Às vezes, esses interesses ficam no nosso inconsciente baseados em experiências anteriores ou crenças, sejam elas religiosas ou não. Por exemplo, quantas pessoas você conhece que fazem doações e ajudam outras pessoas porque acreditam que ajudando outras pessoas, com essa atitude, ela vai para o céu, né? Ou ajudam porque elas se sentem úteis em ajudar. Ou elas ajudam para ficar com paz com a sua própria consciência. Percebe que nem sempre é ruim, né? Isso não necessariamente é ruim. Não importa, é uma ação incrível ajudar. O que move é algo secundário, mas envolve o próprio interesse. É isso que eu quero que vocês percebam. Toda ação tem um interesse por trás, seja ele bom ou ruim, mas é o próprio interesse. Não são somente, às vezes, benefícios imediatos que você tem. Pode ser algo a longo prazo, ou uma crença que você tem, ou algo que você realmente acredita que possa acontecer. Então você baseia os seus atos, as suas ações, os seus interesses naquilo que você acredita, né? Podem ser imediatos, mas nós podemos quantificar, às vezes nós podemos ver, às vezes nós não vamos ver de imediato. Mas a simples, às vezes, sensação que nós temos de paz interior, de valores e crenças cumpridas, que vão alimentar esse prazer seu, esse interesse próprio que você tem, né? Então, cada um vai criando esses mecanismos, essas formas de ter esse egoísmo psicológico como forma e todos nós temos. Mas, Jéssica, como que esse processo acontece? Eu vou dar uns exemplos aqui para vocês começarem a entender o quão fundo é esse autointeresse. Como ele pode ficar extremamente enraizado em todos nós, tá? Não existe nenhum tipo de julgamento, de novo, em nenhum dos exemplos que eu vou citar. São exemplos que acontecem, independente de certo ou errado. O meu principal intuito aqui de trazer esses exemplos é mostrar como esses interesses estão presentes o tempo todo na nossa vida. Isso existe. E talvez você nunca tenha pensado, nunca tenha visto dessa maneira, ok? Então eu quero que vocês pensem num casal que, por exemplo, quer ter filhos, ok? Eles têm o desejo de ter filhos. Qual é a motivação real deste casal? Milhares. Alguma delas será que eles estão pensando em ter filhos porque, por exemplo, na velhice, eles têm medo de ficar sozinhos e acreditam que tendo filhos, esses filhos vão cuidar deles quando eles ficarem mais velhos? Existem pessoas que têm filhos por um interesse de não ficar sozinhos na velhice, né? Lembra do julgamento, sem julgamento, cada um tem a sua motivação. Ou, por exemplo, quero ter filhos para me sentir mais completa ou completo. Parece que falta alguma coisa na minha vida e eu acredito que o filho que vai me trazer essa condição. Ou, por exemplo, tenho desejo de ensinar uma criança os meus valores, aquilo que eu já entendi da vida, os erros, os acertos. Ou esse casal somente quer viver a experiência de ser pai ou de ser mãe, como é ter uma criança. E às vezes colocar sonhos, expectativas, medos, frustrações desse casal vão passar para os filhos, né? Então, quais são as consequências desses interesses? Muitas vezes o consciente, eu queria passar pela experiência.
Inconscientemente, pode ser, ai não, eu vou ensinar pro meu filho tudo que não me falaram, eu vou mostrar para ele os perigos, os medos, eu vou ensinar ele a não cair em certas armadilhas. Ele não vai ser como eu, ou ele vai ser como eu, ou eu vou dar tudo para ele que eu não tive. São interesses inconscientes que nós carregamos, certo? Você já percebeu que muitas vezes os nossos pais têm medo de alguma coisa e o medo desta coisa, de fazer ou não fazer, não me importa, o medo de fazer algo na vida, seja ela qual for, eles tendem, quando têm filhos, a trabalhar de uma forma que nós não passemos por esses medos? Ou evitando que a gente passe por situações desagradáveis que eles passaram? É uma forma natural de acontecer. Mas qual é o interesse? Eu não quero que meu filho sofra, porque se ele sofrer, eu vou sofrer. Porque ver o meu filho em sofrimento, em dor, me causa dor. Percebe o interesse dentro disso? Então vou evitar, vou mostrar para ele todos os caminhos, as pedras, os acontecimentos. Porque se ele for feliz, eu ficarei em paz e eu serei feliz porque eu fiz o meu papel de pai e o meu papel de mãe. Percebe como sempre tem a ver com a gente? O outro é uma consequência. Um exemplo que eu dou, que aconteceu comigo, foi que minha mãe, ela sempre teve muito medo de água, né? Especificamente de nadar. Minha mãe, ela não sabe nadar. E ela tinha muito medo de piscinas fundas, mar, onde tinha muita água que poderia ter algum risco de se afogar. Ela tinha muito medo, ela sempre teve muito pavor. Sem perceber, claro que nenhum pai faz isso com intenção. Desde que eu era pequena, eu fui percebendo esse medo da minha mãe e eu fui tendo os mesmos medos quando eu era pequena, né? Quando eu era muito pequena, eu cultivei esse medo dentro de mim por muito tempo, onde pra mim tomar banho, por exemplo, eu tinha que colocar a mão aqui pro chuveiro, a água cair pra trás, porque não podia cair no meu rosto, porque aquilo me dava uma agonia. Então, ela percebendo ou não que eu ficaria com esses bloqueios, claro, minha mãe, ela foi percebendo que eu tinha esse medo e ela não querendo que eu passasse pelas situações que ela passou, de ir numa piscina, de ir no mar, de ir numa viagem com um barco, passar por situações aterrorizantes e apavorantes para ela. Ela acabou me colocando na natação desde muito criança, desde muito nova. Depois me colocou num curso de mergulho, acho que eu tinha 8 anos. Ela me colocou num curso de mergulho, eu era a criança mais nova que existia no curso. Com tanto medo que ela tinha de eu não passar por aquelas situações que ela passou, né? Ela não queria que eu ficasse com os mesmos medos que ela tinha. Funcionou, mãe. Funcionou. Mas percebe que havia um interesse nesse caso? De eu não passar pelos medos que ela passou? Então ela fez algo me ajudando, mas o interesse maior era dela, de eu não sentir aquilo que ela sentia, né? O interesse dela fez eu me desenvolver de uma outra forma. Então quero que vocês olhem para o interesse como uma coisa muito ampla, sem julgamento. Isso é não julgar. Ela fez o correto na visão dela, né? Às vezes, para algumas pessoas, nossa, mas já colocou na mergulho, já colocou com 8 anos no mergulho, já jogou pro mar e não vai, minha filha, vai, continua. Eu não queria ir, eu relutava e ela, não, você vai, porque eu sei as consequências de não saber nadar. Ela fez pelo interesse dela, eu não quero minha filha passando por isso. Foi bom. Mas existem também, óbvio, gente, ela fez isso pro meu bem, de novo, não estou condenando, julgando, eu tô mostrando para vocês como as coisas, os interesses repercutem, mesmo que nas melhores das intenções. Então poderia ter sido totalmente diferente, poderia ter sido outra coisa, poderia ter criado um trauma muito grande de forçar eu a fazer uma coisa que eu não queria. Forçar em situações como muitos pais fazem, de incentivar as crianças baseado nos próprios interesses deles, sem olhar para aquela criança, para aquele adolescente, e entendendo quais são as reais motivações, interesses e paixões daquele jovem, daquela criança. Forçando, às vezes, uma profissão,
uma atividade que não tem nada a ver com aquele ser. Porque para os pais, eles vão projetando na criança os seus desejos e frustrações. Ah, eu queria muito ter dançado balé. Então a minha filha vai fazer balé. Aí ela vira pra você e fala: mãe, eu detesto balé. Aí você: não, filha, você vai fazer balé porque é lindo, porque quando ela sai do balé você fica arrasada, decepcionada. O pai acha que o menino tem que ser jogador de futebol, coloca ele numa escolinha de futebol, ele fala: odeio jogar futebol. O pai: não, porque nossa, que absurdo, o menino não gostar de futebol. Percebe como as pessoas estão fazendo pelo próprio interesse? Principalmente a ideia do filho eu trouxe aqui, porque é onde tem mais o interesse próprio, que as pessoas não percebem. Dão o nome de amor, né? Mas é posse, é controle, né? Então, vamos pegar o oposto. Vamos pegar um casal que não tem interesse nenhum em ter filhos. Que são condenados como egoístas, como mesquinhos, porque é onde já se viu. Eles também estão baseados no próprio interesse, do mesmo jeito que o pai que quer ter, a mãe que quer ter, projetando todos, porque a experiência vai ser linda. Pode não ser. Porque meu filho vai ser assim, porque meu filho vai ser assado, porque vai ser uma família incrível. Pode não ser. Do mesmo jeito que um casal que decide não ter filhos, avalia todas as situações e fala: eu não quero ficar acordado de noite com o choro de criança. Eu não quero deixar de fazer as minhas próprias coisas para cuidar de um outro ser. Eu não estou preocupado com a minha velhice, quem vai ou não cuidar de mim. Porque ter filho não é garantia de que ele vai cuidar de você em algum momento da vida. Você não pode ter um filho baseado nisto. Entende? Então, cuidado com os interesses. O que acontece é que um casal, às vezes, que não quer ter filho, ele vai avaliar os próprios interesses dele. Condição financeira, quanto ele está disposto a abrir mão de alguns padrões, algum tempo, questão financeira, questão emocional, viagens. Dá pra fazer tudo isso com uma criança? Claro que dá. Mas às vezes aquele casal não tem interesse. Percebe? Então, tanto o desejo de ter filho quanto não ter filho, nesse nosso exemplo, são baseados nos próprios interesses. Ambos estão pensando nos próprios interesses a princípio. Aquilo que você quer ou não para sua vida. Aquilo que você imagina que será, porque quando você escolhe não ter, você imagina como é. E quando você decide ter, você imagina como será. Tudo é baseado na sua imaginação, no seu interno, né? Porque quando aquele ser vem ou não vem, você não sabe como vai ser. Muitas vezes você cria duas crianças que são completamente diferentes e você criou da mesma forma. Porque ali tem uma essência, que eu já falei isso em outros vídeos. Que você vai dar uma estrutura, mas a essência é pronta. E tem gente que não quer passar por isso. Entende? Então, os interesses são criações suas. Afinal, ninguém vai ter a garantia de nada, de como será a experiência de fato. São baseados nos próprios interesses. O que eu quero, o que eu não quero, o que eu acho que vai ser, o que eu acho que não vai ser, como vai ser esse desenvolvimento, como não vai ser. Ok? Entendem esse exemplo? Então, se você olha para um dos seus interesses, se você não olha para um dos seus interesses, o que você está disposto, o que você não está disposto, se você não avalia a realidade das suas ações, o que de fato eu quero? O que de fato eu não estou disposto a abrir mão? Você começa a fazer escolhas com interesses completamente inversos aos seus valores. E aí você cai em situações, você constrói situações para sua vida emboladas, porque você não conhece seus próprios interesses. Então percebe a importância de não ignorar, não, eu não tenho interesse nenhum, eu não faço com interesse. Você está negando os seus interesses, você não conhece seus interesses, suas ações vão ser baseadas em nada, ou no inconsciente automático, que você nem sabe qual é, que vai tornar a sua realidade. E aí depois você vai falar assim, eu não sabia. Não sabia não, você não procurou saber, né? Então, vai ser inconsciente quando você não percebe, independente se você quiser ou não. Por isso que eu trago mensagens aqui todos os dias nas mídias, para você ficar cada vez mais consciente dessas coisas.
para você ir se conhecendo, né? Para você ir ampliando as suas percepções, porque é ela que vai transformar a sua realidade. O jeito que você percebe as coisas. Então, quando você faz, por exemplo, diversas horas no seu emprego, horas extras no seu emprego, você faz muitas vezes porque você sabe que tem uma vaga em aberto. Você sabe que você pode ser escolhido para um cargo ou para um aumento salarial. Ninguém jamais vai agir assim se não achar ou acreditar ou projetar que existe uma possibilidade de melhor ali. Uma esperança de um carro maior, um cargo maior, a esperança de um salário melhor, um reconhecimento de um chefe, um elogio de um colega de trabalho, né? Ou até mesmo faço porque quero me sentir em paz e tranquilo, sabendo que entreguei o meu melhor. Existe sempre um interesse próprio, né? O problema é que as pessoas têm uma crença, isso que eu quero quebrar muito nesse vídeo, que o interesse próprio é uma coisa horrível. E, por exemplo, vou trazer um exemplo meu, que eu acho que é mais fácil de vocês entenderem. Eu faço vídeo todos os dias para ajudar as pessoas a mudarem suas percepções, né? Mas se não for prazeroso para mim, se eu não me sentir bem fazendo isso, qual que é o propósito de eu fazer isso? Porque por quanto tempo eu vou conseguir sustentar fazendo isso se não for gostoso para mim? Se não for bom para mim? Porque o meu prazer é o meu termômetro, o seu prazer é o seu termômetro. Quando eu ensino, quem mais aprende sou eu. Sempre foi assim. Quem me conhece desde a época da faculdade sabe que nós fazíamos rodas de estudos e eu falava, né? Eu tentava explicar, eu tentava dar exemplo. Por quê? Porque eu falando era a forma que eu, Jéssica, conseguia aprender mais. Porque a pessoa me questionava, falando, não tô entendendo seu exemplo, eu tentava dar outro, eu tentava explicar de uma outra forma, eu desenhava. Porque me forçava, eu falando e tentando explicar, me forçava a entender aquilo que eu estava explicando, a internalizar aquilo para mim, para ver se eu realmente fixei o aprendizado. A hora que eu aprender tudo que eu falo, eu paro de falar, porque o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Então, tem um interesse meu em fazer isto. Estou ajudando? Sim, vou atingir pessoas que estão preparadas para ouvir essas mensagens, que querem evoluir, que querem se autoconhecer, que querem entender de espiritualidade. Sim, aquelas que estão prontas. Mas a princípio isso me dá prazer, é o que alimenta a minha alma, certo? Então percebe que existe um interesse aqui, nem sempre é ruim. Conseguiu clarear melhor essa ideia? Muitas vezes nós não conseguimos controlar aquilo que nos dá prazer, né? Está dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. Então, por exemplo, é claro que todos nós, ou você que está aí me ouvindo que tem uma questão profissional, gostaria de escolher ter prazer e amar o emprego que você tá. Às vezes o relacionamento que você se encontra, a carreira que você escolheu. Mas não necessariamente funciona dessa forma, né? Porque se fosse assim seria tão fácil. Escolho gostar dessa carreira que eu escolhi. Mas não é assim que funciona. Você tem um termômetro dentro de você que te diz o que te dá prazer ou não, o que você tem interesse ou não. Quando você entende isso, tudo vai se tornando mais fácil. Se você não entende, fica difícil. Os negócios vão se tornando problemáticos, os relacionamentos vão ficando conflituosos, porque ninguém abre mão dos seus interesses, porque nem às vezes sabe quais são os seus interesses. Ou às vezes querem que o outro tenha o interesse que você tem, né? Nós não aceitamos muitas vezes essa verdade, porque achamos que a todo momento as pessoas estão tirando proveito da nossa honestidade, da nossa bondade, quando na verdade ela está seguindo o termômetro dela. E você deve seguir o seu, né? E podemos muitas vezes chegar às claras nos interesses para achar um ganha-ganha, onde todo mundo ganha, onde todo mundo sai feliz, com interesses claros e objetivos. Mas quando às vezes você percebe que outras pessoas agem de acordo com os interesses dela, você começa a perceber que
Às vezes o que é bondade para você não significa a mesma coisa para outra pessoa, né? Não significa, por exemplo, um exemplo que eu dou é que às vezes uma pessoa, ela te dá um presente, porque ela lembrou de você, porque ela gosta de você, não importa, né? Ela te deu um presente porque ela quis. Porque ela se sente feliz em presentear. Mas talvez você não ligue tanto para isso, né? Às vezes, você se preocupa com o outro de outras formas, que não seja presenteando. Só que quando o outro te dá um presente, você se sente obrigado a retribuir aquele presente. Mas às vezes o seu jeito de lembrar do outro é dando um conselho, é estando presente em momentos que ele precisa, momentos importantes na vida dele ou dela. Não necessariamente da mesma forma que o outro. Porque o outro te dá o presente. Por quê? Porque ele sente feliz em ver seu rosto abrindo o presente. Ele fica feliz em escolher aquilo, porque é a forma que ele consegue preencher ele com o interesse dele e fazer você se sentir satisfeito com algo. Ó, eu estou lembrando de você, tá aqui um presente. Mas às vezes o seu jeito, ó, quando você precisar de mim, você sabe que você pode me procurar. Eu tô lá em momentos importantes. Então existem interesses diferentes, jeitos diferentes de se manifestar esse interesse. Só que aí vamos pensar nesse caso. Se o outro não entende qual é o seu jeito, o que motiva os seus interesses, o que faz você vibrar, qual é o seu termômetro de fazer, o que ele vai esperar de você? Às vezes a retribuição do presente que ele deu. Ele quer outro presente, porque se na cabeça dele ele entende que o presente é uma representação de se importar, só que você tem outra forma de mostrar que se importa e ele não aceita a sua forma, ele vai esperar de você a retribuição do presente. E para você, você vai esperar ele nos momentos bons. Quando você precisar de um conselho, você vai esperar que ele esteja lá, sem julgamento, te acolhendo, te dando uma palavra. E ele vai falar assim, olha, eu sou seu amigo, tá aqui o presente. Então são formas diferentes, se as pessoas começarem a entender isso, elas vão respeitar o jeito de uma e de outra. Porque cada um tem um jeito de agir, percebe? E muitas vezes a retribuição não vai ser igualzinha. E vai começar a gerar um monte de frustrações em relacionamentos, em emprego, em trabalho. Quantas vezes isso já não aconteceu com você? Você sentiu obrigada a fazer alguma coisa que você não queria, porque não é aquela forma que você demonstra. E o outro é a mesma coisa. Quantas vezes você esperou do outro alguma coisa que ele demonstra de um jeito diferente? Porque o jeito que ele manifesta o prazer dele, o interesse dele e contribui é diferente. Então, às vezes, muitos negócios ou parcerias também acabam não se fechando, não se concretizando, porque uma das partes não abre mão, por exemplo, dos seus próprios interesses. Porque só ela quer ganhar, né? Ela não consegue ver o interesse do outro e chegar num equilíbrio entre as partes. Então, um exemplo que eu dou é que existem pessoas totalmente inflexíveis, que nunca abrem mão dos seus próprios interesses. E elas vão ter muita dificuldade em vários relacionamentos, não só profissional. Essas pessoas vão ter problemas nos relacionamentos amorosos, no profissional, todos os lugares que elas passarem. Porque existe uma medida, o seu prazer é um termômetro, mas o outro também tem o prazer dele. E como conciliar esses interesses, percebe? É totalmente normal nós agirmos pelo nosso próprio interesse. O problema é quando nós achamos que só existe o nosso interesse. O nosso interesse é o único que deve ser atendido e respeitado, né? E será que dá pra gente perceber? Vocês conseguem perceber como a nossa vida seria muito mais simples, como muito mais fácil, as relações, tudo seria muito mais fácil se todo mundo tivesse essa percepção, essa visão de mundo? Se todo mundo aceitasse que as pessoas têm os seus próprios interesses, sim, que as pessoas fazem as coisas porque elas têm um interesse por trás daquilo, seja bom ou ruim, deixasse isso às claras, todo mundo entendesse os interesses de cada um e trabalhar de uma forma conjunta para que todos tenham um benefício? Como que seria? Será que seria essa história? Será que muitas relações profissionais, amorosas, não importa, amizade, não ficariam muito mais leves? Não é?
Porque aceitar que todos nós possuímos esses interesses e nós agimos por esse interesse é uma habilidade fundamental hoje em dia. E isso não quer dizer que nós nunca vamos nos sacrificar os nossos interesses, abrir mão dos nossos interesses, quando tem, às vezes, uma vantagem muito maior. Por exemplo, meu marido tem interesse, eu tenho outro interesse. Mas eu tenho tanto interesse em fazê-lo feliz, em deixá-lo alegre, que muitas vezes eu abro mão dos meus interesses, porque ele estar feliz também é do meu interesse. Porque quando ele está feliz, a nossa relação fica melhor. Percebe? Não deixa de ser um interesse. Então, isso não só acontece, como é necessário muitas vezes. E quando isso fica mais claro, fica mais leve os relacionamentos. Principalmente nos relacionamentos, né? Porque muitas vezes eu percebo em relacionamentos amorosos, consiste em pessoas que tiveram experiências de vida diferentes, vieram de condições completamente diferentes, crenças diferentes, religiões diferentes, percepções diferentes. E às vezes as pessoas não têm o mesmo interesse. Não são os mesmos. Mas ninguém quer abrir mão de nada. Não se deixa isso às claras, é tudo muito velado. É tudo muito nas entrelinhas. Um tem o valor da liberdade, gosta de trabalhar, quer conquistar, nananã. E o outro quer família, segurança. Só que isso fica meio que embotado. Ninguém deixa as claras, olha, esse é meu interesse. Esse é o seu interesse. Como é que a gente vai conciliar isso pra gente ficar junto porque a gente se ama? As pessoas não deixam isso muito claro, então vai minando as relações. Porque as pessoas acham que o outro tem que saber qual que é o seu interesse. Só que se você não deixar claro isso, fica bem difícil. E se você não abrir a sua percepção para entender os seus próprios, você nunca vai entender o do outro, né? Então, neste caso é importante ter consciência de todas essas questões, esses problemas, para conseguir equilibrar, para conseguir abrir mão em determinados momentos. Saber quando não abrir mão, porque é extremamente importante para você e vai ter consequências na sua vida. Quando você pode trazer um benefício em comum, quando não é possível, e aí você vai ter que fazer uma escolha de priorizar o seu interesse ou o do outro. Só que para isso você precisa saber qual é. Você precisa aceitar depois qual é. Reconhecer quais são esses padrões que vão fazer toda a diferença no seu dia a dia, em todas as áreas da sua vida. Porque quando você aceita, você vai começar a perceber quais são os interesses. Você vai perceber como agir diante desses interesses. Porque você pode ter um interesse e agir de maneira egoística para conquistar e pronto, dane-se todo mundo. Ou você pode, bom, eu tenho esse interesse, como que eu posso fazer para chegar até lá sem passar por cima de ninguém? É possível? Não é possível? Quais são os meus valores? Como eu vou fazer isso? É possível aqui? Ou tem que ser feito em outro lugar? Ou eu mesmo que vou ter que fazer, sem depender de ninguém? Os interesses podem ser ruins ou bons baseados nos seus valores. Mas aqui eu tô falando de interesses. Interesses todos temos. Quais são os valores que vão basear os seus interesses são outras coisas. Às vezes as pessoas me perguntam qual que é o segredo do sucesso profissional, amoroso. E eu venho falar que é exatamente você perceber esses interesses e saber que um dia você vai abrir mão, o outro vai abrir mão e vocês vão se equilibrando nessa dinâmica. Porque senão vira relacionamentos profissionais, amorosos, de amizades, um cabo de guerra, onde fica um joguinho, uma disputa, não dá mais tempo para isso. As pessoas estão perdendo muito tempo nesses jogos, nessas disputas, será que não sei o quê? Será que ele tá querendo isso? Ele falou aquilo por causa disso? Não dá mais tempo pra isso. Dá pra deixar mais simples, pra só ficar os obstáculos que realmente a gente precisa passar, não precisa ficar colocando essas minhocas, essas pedras a mais. E as pessoas fazem isso todo o tempo, aí depois não sabem por que a vida tá tão complicada. Por isso, eu imagino um mundo se todo mundo tivesse seus interesses claros, com as cartas na mesa, de forma equilibrada, de forma justa. Ai, Senhor, eu ainda sonho com o dia e eu faço de tudo para conseguir mudar a percepção das pessoas, fazer elas enxergarem para quem sabe um dia
as pessoas abandonarem essas máscaras de bonzinho e passar a ser somente bom. Não bonzinho. Vou fazer isso para... Não. Bom, é o seguinte, é isso que eu quero. É assim que eu penso. Tá bom pra você assim? Eu sonho com esse dia. Por isso que eu continuo falando. Por isso que às vezes eu fico um pouco mais nervosa, um pouco mais exaltada, porque pra mim isso seria tão lindo se acontecesse. Então eu emprego um pouco mais de energia, de ira, pra ver se consigo fazer você entender. Né? E lembre-se sempre que eu ouvi uma vez o Sadhguru, eu nem sei, ele é um filósofo, ele é... Guru, né? Ele é um guru, né, como chamam. Eu não gosto muito dessa palavra, mas enfim, é como denominam ele. Que ele vem falar assim, o universo não funciona só pra você. Ele não é injusto. Então, às vezes é um pouquinho pra mim, às vezes é um pouquinho do meu jeito, às vezes é um pouquinho do seu jeito, às vezes é um pouquinho do jeito do ciclano, do fulano. E o universo trabalha para todos. Porque imagina se fosse só do jeito que eu quero. Ele estaria contra você o tempo todo, se você pensasse diferente de mim, por exemplo. Então, às vezes, o universo também faz esse equilíbrio, essa balança. Então, não esperem que todos atendam seus interesses. Quando você não está disposto a abrir mão de algo pelo interesse do próximo, muitas vezes, seus interesses também não serão atendidos, né? Você vai... E uma outra coisa que é assim, você vai frustrar pessoas. Isso é inevitável. Por que você vai frustrar pessoas? Porque quando você é claro nos seus interesses, você mostra para que veio. Você mostra como você pensa, como você age, como você quer as suas relações, como vai ser, do que você vai abrir mão, do que você não vai abrir mão. Você vai frustrar pessoas. Porque você tá sendo sincero com você mesmo e às vezes o outro não tá pronto pra receber. Não tá pronto. E se você nunca frustrou ninguém, ou você frustra muito pouco as pessoas, eu venho aqui te dar uma informação. Isso significa que você está dizendo sim para todo mundo. E toda vez que você joga um monte de sim pra todo mundo, consequentemente, todos esses sims, você tá jogando algum não pra você. Então, consequentemente, você dando um sim pra todo mundo, porque é impossível agradar todo mundo, algum não você tá dando pros seus sonhos, pras suas vontades, pros seus interesses. E aí vai ficar complicado, a vida não flui. Né? Então, querer agradar todo mundo é pura ilusão. Você vai se frustrar. E isso vai ter consequências. Vai ter consequências no seu mental, vai ter consequências no seu emocional, vai ter consequências no seu físico, vai ter consequências no seu energético, vai ter consequências no seu espiritual, ok? Então vamos procurar conhecer os nossos próprios interesses. Vamos procurar os valores que nós vamos empregar para olhar para os nossos interesses e tentar fazer isso de uma melhor forma onde todos ganhem. Infelizmente, você não vai agradar a todos. Se você ficar nisso, você vai se frustrar, você vai se machucar, você vai ter consequências. Então, procure o seu próprio interesse, olhe isso de um lado bom e tenha cada vez mais consciência disso. Não deixe no inconsciente, porque o inconsciente vai guiar a sua vida até você conseguir tornar isso consciente, ok? Amplie a sua percepção através do autoconhecimento. E é isso, eu espero ter ajudado vocês a entender o egoísmo psicológico, que os interesses não são sempre ruins e como eles guiam a nossa vida. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo pra mim, deixa nos comentários se isso clareou sua mente, se abriu as suas percepções, em qual momento que você tá, o que você ainda não entendeu, que agora você entendeu nesse vídeo. Se você é aqui novo no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações, eu vou adorar receber você aqui. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo que eu adoro responder todas as dúvidas, isso me ajuda a crescer muito, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau!